Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Maria João Carioca, Executive Board Member na Caixa Geral de Depósitos. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. Um programa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence. E Future Enterprise é o termo, é a visão da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. Cada episódio temos uma conversa, uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou a contribuir para esse ecossistema de transformação digital em Portugal. E nesse episódio temos mais uma convidada muito especial, como sempre, que está a transformar uma das maiores organizações nacionais, um grande desafio, mas enfim, que tem feito aqui um trabalho fantástico. Mas para apresentá-la, tenho aqui comigo o meu co-moderador e amigo, Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. É verdade, a nossa convidada de hoje é muito especial, está numa posição muito relevante à frente, a ajudar a transformar uma das maiores empresas portuguesas. É Maria João Carioca, que é administradora da Caixa Geral de Depósitos e responsável pela área de tecnologias. Maria João, bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui connosco nesta pequena conversa. A primeira pergunta tem que ver genericamente com a evolução da carreira profissional, ou seja, como é que foi a progressão na carreira profissional e, em particular, dada, digamos assim, o sucesso que tens tido na tua vida profissional, qual é a característica que te parece mais marcada em ti que eventualmente tenha contribuído para este percurso? Bom dia, antes de mais é um enorme prazer estar aqui. As nossas conversas de preparação e anteriores foram sempre conversas muito agradáveis. Eu acho a ideia uma ideia muito interessante, portanto tenho muito gosto em associar-me, portanto obrigada pelo convite. Indo à tua pergunta, eu acho que esta é daquelas em que não há um silver bullet e eu, se tiver que dizer exatamente qual é a minha característica, tenho alguma dificuldade. Acho que é assim uma espécie de mistura entre curiosidade intelectual e resiliência. Em vários momentos da minha vida eu fiz economia porque achava na altura que era uma boa combinação entre o pragmatismo da gestão e a base de conhecimento que achava que, enfim, nós escolhemos coisas aos 18 anos, temos assim umas teorias muito elaboradas. Eu na altura achava que a base teórica da economia me ia ajudar e a verdade é que ao longo dos anos me tem servido bastante bem. Não tinha muita ideia do que é que ia fazer, mas achava que, enfim, trabalhar provavelmente no Banco de Portugal, tinha assim uma ideia de que uma instituição importante seria uma coisa relevante para mim e depois quando me apareceu a consultoria à frente, eu admito que na altura nem sabia bem o que é que era, mas gostei do desafio do problem solving. Eu lembro-me de uma das minhas entrevistas de recrutamento, alguém descrever que o que se fazia ali era resolver problemas, depois havia os dias em que a coisa era assim um bocadinho diferente e resolviam-se problemas, os complicados eram os dias em que se resolvia problemas e quando a coisa estava a correr mesmo bem, resolviam-se problemas e eu achei, ok, não, isto é uma coisa que em vez de me assustar, deixou-me curiosa, deixou-me disponível para, ok, se resolvem, isso é bom, não é? Portanto, se fosse ficar no problema era complicado, mas há ali um elemento de curiosidade que eu acho que tem governado muito o meu progresso, porque depois, enfim, a minha vida pessoal tem sempre sido uma marca muito forte também nas minhas escolhas de carreira e digo porque efetivamente fiz escolhas várias exatamente para tentar gerir esses equilíbrios. Não é fácil, não é? Em particular para uma mulher e por aí tem desafios, pelo menos continua-se a dizer que tem desafios adicionais, parece-me que sim, não é simples, sim. Não é? Eu acho que mais vale reconhecermos que há no mínimo desafios diferentes.
Acho que vale a pena chamá-los de desafios, porque isso nos deve convocar para pensar neles, para não os meter debaixo do tapete, para os abordar, para os pensar. E eu digo muitas vezes que há coisas que continuam a precisar de ser pensadas, porque se as deixarmos simplesmente como estão, dificilmente vão evoluir, e coisas tão simples como a maneira como nós gerimos carreiras nas empresas, a maneira como nós estruturamos as evoluções das pessoas em fases, por exemplo, a fase de se ter filhos, a fase de se estabelecerem relações mais estáveis, etc. Se isso não for gerido ativamente, vai ser difícil. Eu tive a sorte de navegar esses períodos com alguma calma, mas filo sempre sem pensar, ok, não há coisas que eu vou deixar de fazer só porque preciso de gerir isto. Vou fazendo aquilo em que me sinta mais confortável e, portanto, daí esta minha nota de resiliência e curiosidade, porque às vezes é preciso simplesmente cerrar os dentes e seguir em frente. E há alturas em que é mesmo assim, a gente cerra os dentes, segue em frente e a vida é mesmo assim. Mas, acima de tudo, há coisas que continuam a despertar-me imensa curiosidade, a ter vontade de ir, de fazer, de mexer, de mudar, de não deixar estar como está, de questionar. Portanto, eu acho que isso é o meu bichinho carpinteiro e tem-me servido bem e eu gosto dele e sei que é nessas alturas em que eu deixo que o meu bichinho carpinteiro me desafie um bocadinho enfim, que as coisas me correm bem. É um bom coquetel, não é? Curiosidade e resiliência. É excelente para resolver problemas. Não, é bom. Temos assim um pequeno frasco com esse coquetel e de vez em quando tomamos, acho que é fantástico. Mas, Maria João, tens um percurso enorme no setor financeiro, enfim, invejável. Como é que tu vês hoje o setor financeiro? Aqui acho que há vários temas, né? O setor financeiro, principalmente em Portugal, passou aqui por um período muito complicado. Temos as fintechs a colocar em causa ou não, se calhar o modelo de negócio tradicional, as big techs também, tivemos a pandemia com grande transformação. Como é que, assim, de uma forma muito rápida, desculpa pedir isso, como é que vês hoje o setor financeiro e o papel do digital, que foi sempre muito relevante naquilo que foi a transformação do setor financeiro já no passado, até já numa outra intervenção muito mais anterior, houve aqui uma digitalização da banca que foi fantástica em Portugal, mas como é que tu vês hoje o setor em Portugal, a nível mundial? Eu acho que o setor, e não é uma característica só portuguesa, é uma característica mundial e europeia, o setor financeiro continua muito desafiado. Vou pôr a questão nestes termos. E eu digo desafiado porque acho que é um setor que lida com um conjunto de aspectos que são muito permanentes em termos de vamos continuar a precisar de setores financeiros estáveis, vamos continuar a precisar de setores financeiros que façam este olear da economia, esta transmissão de cadeias de financiamento que põem as economias a funcionar e, portanto, isso intrinsecamente vai continuar a ser necessário. O setor está desafiado porque tu tocaste num ponto fundamental. O modelo de negócio alterou-se muito fundamentalmente. Eu acho que as pessoas normalmente não incorporam necessariamente o que quer dizer quando nós dizemos, olha, a Euribor está negativa, é tão bom, no fim do mês, no empréstimo à habitação, sabe tão bem. Mas a banca tem centenas de anos a lidar com taxas positivas e nos últimos, e agora já lá vão muitos anos, de repente dá consigo a lidar com preços negativos. É a mesma coisa, quer dizer, imagine um supermercado em que de repente há itens em que o preço é negativo. Eu levo para a caixa e tenho que me dar dinheiro de volta. É um desafio muito grande e, portanto, eu acho que esse é um dos desafios muito determinantes na banca, é conseguir fazer evoluir o modelo de negócio, porque assumidamente há questões de contexto que o setor não controla e, portanto, tem que ter essa capacidade de manter flexibilidade, de manter visão, de se ajustar. A tecnologia é uma parte fundamental disso, até porque a maneira como eu tenho que lidar com isso é fazer as coisas de forma mais rápida, fazer as coisas com muito mais simplicidade, fazer as coisas com muito mais capacidade de interagir com os meus clientes da maneira como eles querem, porque senão eles vão-se embora. Era o desafio tecnológico que tu falavas. A banca tem tido uma incorporação tecnológica muito acelerada, e é verdadeiramente incorporação tecnológica, portanto, se pararem para pensar, é fortíssima, tanto na relação com o cliente, e não há nada mais crítico para qualquer empresa do que a relação com o cliente, e eu estou a fazer incorporação tecnológica
no interface com o cliente diretamente, no telemóvel, mesmo que alguém entre numa agência minha e cada vez mais o papel das agências se tem transformado enormemente. Não é apenas uma discussão de dimensão e de são ou não precisas de agências, é que agências é que nós precisamos ter, onde é que as pessoas querem entrar quando vão ao banco. E está a tecnologia em toda esta equação, na relação com o cliente. Mas mesmo que venham até cá atrás, no back-end de um banco, olhem, por exemplo, para os nossos modelos de decisão de crédito. Também há poucas coisas mais fundamentais do que a maneira como a banca percepciona risco, abre crédito às empresas, às famílias. Eu, hoje em dia, tenho uma incorporação tecnológica nos meus modelos de avaliação de risco e de decisão de crédito que é diferencial, é uma ordem de grandeza face àquilo que tinha seguramente há 10 anos, 3, 4, 5 anos, está a progredir a uma escala bastante logarítmica, ou exponencial, não sei. Portanto, eu vejo o setor da banca a continuar a ser bastante desafiado. Eu acho que em Portugal o desafio está muito relacionado com a nossa economia, não é? Portanto, vamos ter aqui agora uma recuperação para fazer. Temos um problema de percepção pública, eu acho que a banca tem uma muito má imagem junto dos mídia. Acho que os nossos clientes continuam a ter uma relação de muita proximidade, muita intimidade, muita confiança connosco, mas depois de alguma forma isso quebra na percepção pública em geral e temos que trabalhar um pouco nisso também. Portanto, eu vejo um setor desafiado, um setor em que não se pode estar tranquilo, leaning back, watching as it goes, mas um setor que tem feito um conjunto de coisas que demonstram que há capacidade para continuar a evoluir e para incorporar. Esta noção do incorporar, do aprender, do trazer para dentro, para mim vai ser determinante para a banca nos próximos tempos. Só mais uma nota aqui, em relação a essa incorporação da tecnologia, ou seja, nesse último ano, com a pandemia, acho que esse processo acelerou imenso, não é? Se pudesse aqui dizer quantos anos representou o último ano de pandemia em termos de incorporação de tecnologia? Eu acho que seguramente 2, 3 anos, assim, off the top of my mind, muito facilmente. Okay. Acho que muitas das coisas que nós acabamos por acelerar e incorporar agora, na realidade, eram coisas que nós ou até já estávamos a ver a acontecer, ou estávamos a experimentar, ou tínhamos ainda em piloto e de repente precisámos delas e explodimos-las. Sei lá, por exemplo, usar a inteligência artificial para apoiar no atendimento de clientes. Nós pusemos uma assistente digital a trabalhar, achávamos que ia ser um piloto pequenino, precisámos de apoio porque as pessoas neste contexto têm muitas dúvidas, dirigem-se muito, a agência está fechada, vão ao contact center, portanto, precisámos muito de reforçar a nossa capacidade de dar alguma espécie e de repente eu tive uma assistente digital que nos primeiros meses serviu 700 mil clientes e serviu mesmo, respondeu-lhes. 700 mil clientes únicos, não foram 700 mil chamadas, foram 700 mil clientes, alguns deles ligaram mais que uma vez, etc., foram servidos. E esta expansão dos números, eu não sei se, provavelmente nos meus business, eu sei que no meu business model, em sítio nenhum, eu tinha, primeiro 3 meses de utilização de assistente digital, 700 mil clientes, nenhum dos meus colegas ia acreditar nisso, nenhum dos meus business cases tinha isso, nada estava lá, mas serviu, funcionou e, portanto, essa aceleração sentiu-se muito e muito rapidamente, sentiu-se também nos comportamentos dos clientes, não é? Portanto, continuo a ter comportamentos muito diferenciados em termos de segmentos, nomeadamente faixas etárias, mas houve faixas etárias em que, de repente, 80%, 90% dos meus clientes hoje em dia têm uma relação digital com o banco. Sim, se calhar não tinha no passado essa faixa etária mais sénior, se calhar não tinha relação digital, ou pouca. Pouca, e hoje em dia continua a ser aquela em que nós estamos a trabalhar de forma mais atenta, nomeadamente trabalhamos quase que numa perspectiva de inclusão, porque deixar perfis muito diferenciados e, portanto, dizer, olha, há aqui um segmento que não usa o digital, é um fator de exclusão e hoje em dia achamos que é um fator de exclusão que já pode ser sério e, portanto, trabalhamos isso de forma muito ativa. Maria João, falámos aqui, aflorámos o tema, a banca tem um desafio de rentabilidade, não é? Com esta questão das taxas e por aí está a redefinir o seu modelo de negócio, entretanto veio esta emergência da pandemia que fez com que se mudasse muita coisa na relação com os clientes, mas também na relação com os colaboradores, não é? Em termos de trabalho e tudo isso. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos é uma empresa muito grande, com milhares de colaboradores.
nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, pensas que algumas das alterações que aconteceram, como o trabalho remoto, este sucesso do assistente digital, estas coisas que foram alteradas devido à emergência, vão manter-se ou vamos voltar a um modelo mais próximo daquilo que tínhamos antes da pandemia? Ainda mais. Ou vamos acelerar ainda mais este progresso da utilização das tecnologias e desta forma de trabalho? Eu acho que a imagem que eu tenho sempre é a imagem de nós introduzimos um choque. Não é? Portanto, quando se introduz um choque, há uma fase de expansão, depois, fisicamente, na maior parte das vezes, quando há um choque, depois há alguma contração e depois as coisas dificilmente ficam como eram, não é? Portanto, o que é que eu vejo? Eu vejo realidades como o teletrabalho, por exemplo, que foram levadas, se quisermos, ao máximo, provavelmente vão ter aqui uma fase de adaptação, até porque a nossa própria saúde mental precisa aqui de recuperar um bocadinho um equilíbrio entre a distância e a flexibilidade que a distância permite e a proximidade que o estar fisicamente acaba por registrar que faz falta. Portanto, aquilo para que nós nos estamos a preparar é para não perder as oportunidades das coisas que vemos que têm condições para funcionar, portanto, para não deixar cair, por assim dizer, porque há coisas que nós vamos precisar de suportar. Não é? O teletrabalho é uma boa ilustração. Alguma da experiência digital também é uma boa ilustração, porque as pessoas, em contexto de pandemia, se calhar têm mais paciência para suportar uma má user experience. Mas é bom que agora a vamos corrigir, porque em contexto normal ninguém tem paciência para aquilo, não é? Portanto, aprendemos com as pessoas a usarem em stress quais eram as coisas que gostavam e quais eram as coisas que as estressavam e aquilo que se perdoava num contexto, agora vamos ter que garantir que melhoramos para quando o contexto já for mais estável. Portanto, eu acho que vai haver um elemento de aceleração, porque quem experimentou muitas vezes gostou e pede mais e, portanto, nós demos ali um salto naquilo que era, se quiserem, a nossa lista de funcionalidades, de experiências, de aspectos a servir, teve ali uma espécie de um mega trial run, assim, uma espécie de um momento de experimentar muita coisa que agora nos vai alimentar um pipeline, vai-nos acelerar o pipeline de desenvolvimento. Também acho que, em alguns aspectos, vamos fazer aqui um período de acomodação do choque, portanto, de, por exemplo, estabelecer normas para o funcionamento do teletrabalho. Nós estamos, por exemplo, a olhar para as nossas equipas numa perspectiva de, ok, quais são as equipas que em teletrabalho têm boas produtividades, têm bons graus de satisfação das pessoas. Fazemos muitos inquéritos aos nossos colaboradores, perguntamos muitas vezes, as reações entre equipas são muito diferentes. São muito diferentes, não há um padrão assim. Há diferenças bastante acentuadas e é fácil de entender. Num banco é muito fácil, basta perceber a diferença de natureza que há entre quem está frente ao cliente e que esteve permanentemente frente ao cliente e experimentou teletrabalho apenas em situações mais extremas, e quem está em funções, sei lá, numa área de tecnologia, numa área de operações. Já trabalhava também em determinados que já tinha essa experiência. Um contact center. Nós fomos o primeiro contact center em Portugal a ficar 100% remoto, em casa das pessoas. É uma coisa que nos deu particular satisfação, porque acho que é exatamente aí que a Caixa quer estar. Eu sou uma instituição portuguesa, quero ter a tecnologia ao serviço de coisas que, para os portugueses, neste caso foi para os meus colaboradores, mas também foi para os meus clientes que tiveram alguém a responder-lhes que se sentia seguro. Mas esse tipo de diferenças de função e esse tipo de diferenças de interação com o cliente, de interação com os clientes, de interação mesmo com o fornecedor, portanto, áreas em que eu, por exemplo, trabalho com fornecedores externos, geram diferenças muito grandes na percepção, no conforto que as pessoas têm e na produtividade das equipas. Há equipas em que eu controlo produtividade lindamente e, portanto, as pessoas podem trabalhar onde quiserem, que nós estamos super confiantes com isso. Há equipas em que se sente o impacto, porque é preciso uma articulação entre membros da equipa, porque, sei lá, fazer ideação claro. É difícil, não é a mesma coisa quando se está num whiteboard com post-its, com a malta a fazer alguma gamificação até da interação, e mesmo que não haja gamificação, estamos ali e tu dizes uma coisa, do que quando se está numa videoconferência, não é a mesma coisa. As equipas dizem-nos isso, portanto... Ainda não chegamos ao momento de ter a tal realidade virtual completamente preparada para essas iterações. Portanto, já agora, só um ponto que me parece interessante, que nós até temos discutido com outros convidados, tem que ver com este tema do trabalho.
Portanto, hoje em dia, não só em Portugal, mas em todo o mundo, o trabalho remoto passou a ter uma adoção completamente, completamente diferente daquilo que existia antes. E há muitas empresas que já declararam que agora vão ser remote first e por aí, todas essas coisas. A maneira como nós vimos isso é que potencialmente cria um novo desafio para as empresas portuguesas, porque nós sabemos que, em particular na área da tecnologia, os profissionais em Portugal são de boa qualidade, pelo menos são vistos assim, têm um diferencial salarial significativo em relação a outras geografias, nomeadamente outras zonas da Europa, e potencialmente pode-se dar o caso de começar a haver um brain drain, digamos assim, em Portugal. Acho que é realmente um tema, que é um desafio relevante no que virá no futuro. Parece que não... É um desafio, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia há uma série de conversas a correr, uma série de pessoas que estão atentas há uma lógica de polo tecnológico versus nearshore, há aqui uma série de papéis que nós vemos manifestarem-se em Portugal, a acontecerem uns com mais intensidade e outros, mas seguramente há um desafio grande em termos da maneira como nós estamos a gerir pessoas. Nós sentimos, não é? Eu sinto perfeitamente, nomeadamente nas áreas de tecnologia, mas genericamente em funções com uma qualificação técnica, com uma especificidade técnica elevada, para não falarmos só de tecnologias, portanto, por exemplo, pessoas com uma especialização grande em análise de risco, é a mesma coisa que tecnologia, não é? Exato. A mesma coisa, portanto, não é uma questão de se sabem ou não codar. Tem competências muito técnicas, não é? Porque há muita procura, não é? Pronto. É sem dúvida um desafio. Eu tendo a achar que há um elemento positivo nisto. Portanto, eu durante muitos anos o que acontecia era muitos dos meus jovens mais qualificados iam para fora. Hoje em dia há aqui uma realidade muito diferente com a qual eu não tenho ilusão nenhuma, nós estamos ainda a tentar aprender a lidar com ela. Eles ficam cá, não ficam a trabalhar para empresas portuguesas. Pois, esse é Como é que eles depois retomam a relação connosco, empresas portuguesas? É um desafio que nós temos, mas o facto de eles estarem cá, apesar de tudo, tem um efeito de contágio que é positivo, não é? Estão cá, têm as famílias cá, quando falam com os nossos estudantes e alunos, dão-nos uma perspectiva diferente de onde é que eles vão fazer a vida de futuro. Acho que abrir oportunidades de carreira à nossa juventude é sempre bom. Eu sou daquelas que acha que há coisas que são intrinsecamente boas e se me vai custar a mim adotar, então eu tenho que, quer dizer, o ónus está em mim, eu não posso sacrificar os outros, eu é que tenho que aprender a fazer melhor. Nós na Caixa o que estamos a tentar fazer é nós próprios lidarmos melhor com o estar a contratar pessoas que trabalham connosco remotamente, quer dizer, se os outros fazem e vêm buscar a Portugal, eu faço e vou buscar se calhar a outros sítios ou a outros sítios dentro de Portugal, e em Portugal isso é uma discussão relevante. Portanto, há aqui uma série de frentes que se calhar não estavam ativas e não nos estavam a requerer atenção e a motivar uma ação que hoje em dia se justificam. Mas eu continuo a ter uma perspectiva positiva sobre isso. Sim, e há uma série de nuances que são difíceis de equacionar assim numa conversa tão curta, mas mesmo por exemplo, aquele tema que sempre falamos do desenvolvimento muito assimétrico do país, do litoral versus o interior, isto se calhar cria uma oportunidade para empresas como a Caixa e outros, e a administração pública fomentar, digamos assim, o trabalho remoto de outras zonas do país, que implica custos também de vida muito mais baixos e, portanto, permite melhor qualidade de vida às pessoas. Isso também é um aspecto relevante nas próprias propostas, não é? Portanto, eu estou de acordo com isso. Nós nós próprios, quer dizer, vemos, usamos, temos parceiros que usam. Não apenas pessoas que estão fisicamente nos nossos centros maiores, portanto, os tradicionais de Lisboa e Porto. Hoje em dia começamos a ter já muita expressão fora de Lisboa e de Porto. Acho que há um outro ângulo que também vai ser interessante em Portugal nos próximos anos, que tem a ver com a própria estrutura do nosso ensino. Nós tínhamos um pensamento muito estruturado em torno de licenciaturas, um conjunto de escolas de mais eleição e depois aquilo quase que vinha por ali abaixo. Acho que há toda uma dinâmica com politécnicos, com ensino técnico profissional, com outras camadas de ensino, que eu pessoalmente acho que tem uma enorme mais-valia para dar, porque o grau de especialização que se pede em algumas funções, a extensão da preparação que é preciso exigir às pessoas é distinta e, portanto, comporta experiências de ensino diferentes.
e sermos capazes de ir buscar recursos aos quais damos um nível de qualificação bom, suficiente, mas que não tem que ser todo uniforme. Certo. Há muito valor no explorar estes gradientes, não ficarmos apenas com esta é a melhor solução, vamos todos para a melhor solução. Explorar os gradientes eu acho que vai ter um impacto positivo nos próximos tempos. E até porque permite, no fundo, encurtar um bocado esse gap que existe entre aquela que a população que está mais literada, né, e menos, e pode criar aqui imensas oportunidades. E eu também acredito que, de facto, nós, Portugal sendo um país relativamente pequeno, ou seja, essa abertura para o mundo através do trabalho remoto, acho que tem um potencial enorme, porque é cada vez mais a economia global. E se calhar aproveitava esse tema da economia global para pedir a tua opinião em relação aqui às big techs e as fintechs, né? Fala-se tanto da Apple, da Google e de outras big techs que estão a entrar, se calhar, no mercado financeiro. As fintechs também a aparecerem algumas, hoje temos visto várias, a valorizarem-se de uma forma brutal. Como é que vês a relação de uma Caixa Geral de Depósitos com esses dois disruptores na banca? São disruptors, sem dúvida, mas também são, em muitos casos, parceiros potentes, muito potentes. Portanto, nós temos-lo visto, eu pessoalmente, mas acho que a Caixa como instituição tem esse posicionamento também, nós vemos-lo muito nesta lógica precisamente de parceiros. São parceiros que são, em muitos casos, tão grandes que nem percebem que são meus parceiros, não é? Portanto, eu sou uma coisa tão pequenina que eles nem computam verdadeiramente o que é que eu sou. Noutros casos são muito pequeninos e, portanto, sou eu que tenho que ter cuidado na forma como me relaciono com eles para poder ser vagamente simbiótica e não ser uma relação muito destrutiva ou muito que abafe aquilo que eles podem trazer ao mercado. Acho que, como em tanta coisa na vida, vai requerer que nós tenhamos atenção aos aspectos que podem transformar isto numa relação positiva ou numa relação muito desigual e muito destrutiva. E eu estou a falar de coisas como, por exemplo, eu quando me estou a relacionar com uma Big Tech, é óbvio que eu tenho um problema de escala. Há investimentos que eles fazem com uma facilidade brutal e que, para mim, são uma discussão no meu orçamento de investimento plurianual. E, portanto, temos que encontrar soluções para estes diferenciais de escala. Temos que encontrar soluções para o facto de, falávamos disso há pouco, mas hoje em dia as abordagens de mercado entre os Estados Unidos, a Europa, nós sentimos menos o que se passa ao Oriente, mas eu acho que também será tema. As abordagens de mercado, as abordagens regulatórias são muito diferentes e criam situações que são difíceis de gerir precisamente nessas relações. Por exemplo, tratamento de dados. É muito difícil eu ter uma conversa com um cloud provider, e os cloud providers são todos eles mega empresas, acerca dos meus requisitos da RGPD, que não lhes dizem absolutamente nada, mas são a regulação europeia à qual eu estou obrigada, e nós acabamos por constatar que eu só consigo construir o diálogo à medida que, por exemplo, o Banco Central Europeu vai dando contexto ao meu diálogo. Há diálogos que eu já não consigo ter a título individual. Portanto, há esses elementos que têm que ser percebidos. Agora, de resto, o aporte tecnológico, a alteração e a incorporação de coisas que me vão ajudar a sustentar o modelo de negócio. Mesmo o desafio em termos de clientes, eu acho que é algo que, quando nós olhamos para o percurso que a banca tem feito nos últimos 20, 30 anos, apesar de tudo, a relação com a tecnologia foi-nos positiva, foi-nos muito positiva. Eu lembro-me que nos anos 2000 o stress era, vai começar a internet, a banca vai ser substituída. Depois houve uma altura em que era os telemóveis, as operadoras móveis vão substituir a banca. E a ameaça está sempre lá, e quer dizer, isto é uma das regras da biologia, não é? Então, quem sobrevive é quem consegue adaptar mais depressa. Portanto, a adaptação tem de estar lá, mas a adaptação até agora tem produzido efeitos positivos. Eu gosto, por exemplo, imenso de me relacionar com fintechs. Aliás, nós às vezes esquecemos, nós em Portugal temos uma fintech fantástica, temos uma CIBS, e nós não a tratamos como tal, mas tem tido sistematicamente ao longo de décadas uma postura que é essa postura. Em relação às fintech, que é portanto, pelo menos a forma como eu vejo, não sei se aqui o Gabriel partilha, que é digamos, um dos principais perigos para a indústria financeira é o unbundling, ou seja, retirar determinados serviços do contexto do negócio bancário, por exemplo, e começá-los a fazer por pequenas, grandes empresas, muitas vezes fora do espaço europeu, que começam a oferecer esse tipo de serviço. E, portanto,
se eu estivesse num banco, estaria sempre muito preocupado com esse tema dos serviços que são os serviços tradicionais da banca e que potencialmente podem ser apanhados, digamos assim, por estas empresas. Em relação a essa questão da relação da Caixa quer com a inovação, quer com as fintechs, qual é que é a estratégia geral? Eu penso que há empresas que têm uma estratégia de estar muito atentas ao mercado e quando aparece alguma coisa, comprarem, mesmo para incorporar. Outras têm uma abordagem mais de criar um ecossistema colaborativo, digamos assim, que permita, por um lado, estar atento, por outro lado, também ter essas parcerias. Como é que tu vês esta relação? Já agora colocava aqui mais uma nota, ou seja, o tema do unbundling também tem o outro lado, não é? Ou seja, a banca também pode fazer bundling de outros setores, ou seja, o comércio eletrónico e uma série de outros setores que exigem pagamentos e que a banca pode, no fundo, acabar por entrar também. Eu estava-vos a ouvir e estava a pensar que isso é muito a reflexão que nós temos feito. Isto é quase como um harmónio ou como a respiração de um organismo, não é? Portanto, nós temos, vamos lá ver, e há segmentos da nossa oferta que têm décadas dessa experiência. Basta pensar, por exemplo, na década de 90 havia uma discussão brutal acerca do que é que ia acontecer à banca com a criação de um mercado de retalho para fundos. As pessoas começaram a comprar fundos de investimento, havia ali de repente uma explosão, uma lógica de supermercado de fundos e que as pessoas iam comprar diretamente. Isso foi algo que acabou por ser, enfim, visto pelos clientes de uma maneira em que se encontrou espaço para hoje em dia eu ofereço aos meus clientes um conjunto de ofertas, mas há clientes que preferem ter comigo essa olha, a relação é única, eu compro através de ti 1, 2, 3, 4, 5, em vez de comprar num lado e comprar no outro lado e comprar no outro lado. Portanto, há um elemento de também ajudar os clientes a gerir confiança e complexidade, que tem sido um território que a banca tem usado bem para fazer esse harmónio, não é? Portanto, acolher ofertas de outros, perceber que há elementos da cadeia de valor que estão fora do nosso controle, mas que, por outro lado, criam serviço, criam valor acrescentado, criam relação que nós podemos trazer para dentro da nossa oferta. Nós, na Banca Europeia, temos o conceito de Open Banking que está agora a surgir e a ser muito, muito estimulado e que é um conceito muito interessante precisamente porque o banco tem de abrir as suas contas, mas pode incorporar as contas de todos à sua volta. Exatamente. É uma questão de perspectiva, não é? É uma questão de perspectiva. Eu, quando dou aos meus clientes do Dabox o acesso à sua conta do seu cartão Revolut, as pessoas dizem, mas porquê? Eu digo, porquê? Porque o cliente, em vez de andar a gerir a conta da Revolut e a conta à ordem da Caixa e a conta do Santander e do Milênio e de 3 bancos, chega ali um sítio e há clientes, eu tenho. Mas boas dezenas de milhares de clientes que querem ver aquilo assim. E a fidelização a essas aplicações acaba por ser um bocadinho estratégica exatamente para ser o principal, digamos, provider de serviços bancários. Eu acho que muito do desafio é reconhecer que isto só se faz ouvindo muito aquilo que os clientes querem. O que os clientes querem, o que os clientes usam, não desistir à primeira porque há coisas que o conceito demora algum tempo a ganhar escala, a ganhar relevância, muitas vezes porque é quase um tema geracional. Eu tenho ofertas que hoje em dia, ali aquela camada dos 18, 20, etc., tem alguma aderência àquilo. Na minha base de dados de clientes global, aquilo acaba por ter um peso relativo, mas eu vou fazer caminho com aqueles jovens porque eles querem uma coisa que eu vou ter que fazer desenvolver e ter que fazer crescer. E vou ter que montar um business case que suporte isso, apesar de quem está nos 50, 60, 70 não estar a comprar aquela oferta, não estar a valorizar aquele serviço. Portanto, acima de tudo, muito do desafio na relação é, quando se entra na relação a pensar, estás-me a roubar mercado, entramos mal. Há muitas relações em que mesmo do lado de lá, quando se começa depois o diálogo, há muito espaço para perceber, espera lá, está bem, ok, dá para construir. Há empresas com quem nós, às vezes, quase que no espaço mediático se lida como se fossem nossos grandes inimigos e há ali uma concorrência e uma tensão e cria-se quase uma história de grande concorrência e nós temos relações super cordiais e trabalhamos em conjunto. É curioso, não é? Como o digital consegue criar essa relação de competition, não é? Porque, de facto, pode-se criar ecossistemas que permitam, enfim, trabalhar com concorrentes e entrar em novos mercados, não é? Portanto, é muito interessante. Como é que tu vês o nosso mercado nacional e da banca, comparando com a Europa e
e com os Estados Unidos e o Oriente, falasse há pouco do Oriente, é claro que não temos tanta visibilidade, mas também o mercado também se desenvolveu muito. Tu vês a Europa hoje bem posicionada em termos de transformação digital? Vejo, globalmente vejo. Vamos ver, a Europa tem um conjunto de... Europa e Portugal. Eu olho sempre para o meu grau de transformação digital em função da minha realidade socioeconómica. Eu digo muitas vezes, eu sou um banco universal, eu tenho nas minhas bases de dados 6 milhões de clientes. Não vale a pena fingir que eu sou um digital native. Ou não vale a pena fingir que eu sou um digital attacker. Claro. Portanto, eu vou sempre ter números bastante diferentes. Nós tivemos acesso recente a um estudo que comparava um conjunto de, um número ainda alargado, umas dezenas de bancos a nível europeu, e nós estávamos ali a meio da tabela. E é aquela sensação de copo meio cheio, copo meio vazio. E depois olha-se para o lado dos mais desenvolvidos e vi para aí uns quantos que eram digital attackers. E o meu ponto é, ok, se eu estou a meio de uma tabela em que na ponta estão digital attackers, eu, Banco Universal, estou bem, não é? Porque necessariamente há segmentos dos meus clientes que não são millennials, que não são digital natives, que precisam que eu faça um caminho de maneira diferente. E, portanto, quando olho para o grau de digitalização em Portugal e mesmo na Europa, eu olho para ele sempre tendo muita atenção, ok, qual é a base demográfica que nós estamos a servir? E há que reconhecer que a realidade socioeconómica é diferenciada, que há fatores culturais que determinam imenso, sei lá, os nórdicos, confrontados com um inverno muito complicado, têm alturas do ano em que têm taxas de utilização do digital que são brutais. Nós cá não, quer dizer, as pessoas de alguma idade até gostam de ir à agência porque até têm uma conversa e têm um clima mais ameno e, portanto, podem fazê-lo sem terem aquela... Sim, é portanto, há questões que fazem com que eu raramente olho para os números assim com uma bitola totalmente uniforme. Acho que o peso dos fatores sociodemográficos é importante e vamos lá ver, não vale a pena escamotear, há trabalho a fazer, não é? Portanto, eu acho que há uma preocupação que nós neste momento temos muito presente e que aliás partilhamos inclusivamente com uma série de entidades oficiais. Há um tema de inclusão digital que em Portugal é sério. Sim. E é sério mesmo, não é? Porque tanto ao nível de demografia, portanto, faixas etárias que se ficarem excluídas têm dificuldade em estarem informadas, são mais sujeitas a fraude, são mais frágeis em termos da utilização das suas poupanças. Portanto, esta exclusão digital hoje em dia já tem efeitos muito práticos. E quando falamos de faixas etárias mais avançadas, depois também falas de gente, mesmo gente nova, que se estiver excluída não tem acesso, por exemplo, a alguma espécie de aconselhamento financeiro que pode ter, não tem acesso a ferramentas para comparar, por exemplo, querem um crédito pessoal. Estar digitalmente incluído quer dizer que pode comparar várias ofertas de uma forma fácil, que está menos frágil para tomar uma má decisão, está menos frágil para não perceber a decisão que está a tomar. Portanto, há um tema de inclusão social do lado das famílias. E há um tema de facilitação junto das empresas. Nós temos um tecido empresarial muito dominado por pequenas empresas. Eu há pouco falava de escala, quando a Caixa pensa versus uma tecnologia. Agora imagine o que é uma PME portuguesa a pensar em tecnologia, não é? Portanto, facilitar pagamentos, como tu dizias, dar soluções que apoiem... Nós montámos uma solução que chamamos Flex Cash, que é uma solução em que digitalmente a faturação pode ser adiantada a uma empresa, portanto, reduzir as necessidades de tesouraria. Coisas pequeninas, coisas hiper pragmáticas do dia-a-dia, em Portugal têm caminho para andar. Nós vemos-las aí nos outros mercados, vemos-las e trazemos. Mas a banca, a ideia que eu tenho é a banca sempre foi uma indústria muito avançada em termos tecnológicos em Portugal. Eu acho que houve muitos anos, há uma ou duas décadas, em que os serviços bancários portugueses eram tão bons ou melhores que os do resto da Europa, e os bancos eram muito proativos na adoção de tecnologia, no serviço ao cliente e por aí. E eu penso que continua a ser, apesar de serem empresas relativamente pequenas no contexto europeu e obviamente no contexto mundial, são empresas muito inovadoras, muito capazes de proporcionar um bom serviço. Mas, olhando para essas pequenas e médias empresas que falavas há pouco e com as quais a Caixa tem uma relação intensa, é um dos maiores, principais financiadores destas empresas, como é que tem-se visto o processo destas empresas no contexto da transformação digital e na capacidade de, digamos, utilizar estes serviços mais avançados? Estavas há pouco a falar e por aí. Há diferenças? As coisas estão mais ou menos na mesma?
seja, precisamos dar um salto. É preciso mais inclusão digital por parte dos gestores das empresas ou por parte da população? Ou dos dois? Onde é que o desafio é maior? Eu acho que uma vez mais, há um tema de segmentação que é sério. Genericamente, nós sentimos muito mais disponibilidade para experimentar. Nós, enfim, quando se é um banco universal da dimensão da Caixa, tínhamos a leitura quer dizer, falávamos com as startups portuguesas, assim como falávamos com aquela pequena empresa familiar em que o senhor não queria ouvir falar de nada e, quer dizer, e só para o convencer a deixar de passar cheque já era uma dificuldade. A disponibilidade para experimentar uma solução nova e para tentar perceber o que é que a solução faz, nós temos a vista a aumentar claramente. Aquele produto que eu falava há bocado, o Flex Cash, que é um produto que tem que ser explicado às empresas, mas na prática o que dá é acesso a valores de tesouraria antes, pelo contexto, porque toda a gente precisa ter acesso ao dinheiro tão rapidamente quanto possível, mesmo aqueles que são mais avessos à tecnologia, quando eu digo, olha, isto é para receber mais depressa. Muitas vezes a tecnologia tem um elemento grande de trabalhar a comunicação, trabalhar o pitch, ter o nosso comercial sensível e com uma boa leitura de exatamente para que é que isto serve. Para que é que isto serve é crítico. Eu acho que as nossas empresas, vamos lá ver, as nossas empresas têm tipicamente um problema de trabalharem com muito pouco capital, não é? E, portanto, normalmente tudo quanto é investimento é uma discussão complicada. O serviço é mais fácil de ser prestado e, portanto, eu tenho a noção de que até nisso nós temos que adequar a maneira como olhamos para o digital àquilo que é a realidade das nossas empresas. A base de capital das nossas empresas é uma base desafiada, é uma base curta, é uma base que as pessoas lutam para a terem. E não se trata de fingir que dívida é capital, não é? Dívida não é capital, nós financiamos as empresas, mas temos diálogos muito ativos com elas relativamente, atenção, dívida é dívida, capital é capital. Quando as coisas correm mal, vocês têm que ter a almofada de terem uma base de capital para gerir o risco, para gerirem os altos e baixos. Consumir capital em tecnologia é difícil, mas dar serviço que se paga a si próprio é um diálogo que se consegue ter. Explicar sobretudo aquilo que é o porquê, não é? O porquê, e não tanto o digital pelo digital, mas sim o porquê, ajudar. Eu às vezes uso assim uma linguagem muito básica, que é para que isto serve? Mesma coisa que com o Open Banking, toda a gente dizia Open Banking, a regulação europeia, eu dizia, mas para que é que os clientes vão usar isto? Para que isto serve? É básico, mas é um bom conversation starter. Sim. Às vezes é um conversation ender, não é? Porque as pessoas, toda a gente fala, mas ninguém sabe exatamente porque é que... Maria João, estamos a chegar ao fim aqui do nosso tempo, mas nós temos aqui sempre duas perguntas que nunca deixamos de fazer. Uma delas é em relação aos conselhos que dás aos teus filhos, às tuas filhas. Eu sei que tens duas filhas. Que conselhos é que dás a elas? Eu sei que uma já tem 21 anos, certo? E, portanto, já está bastante avançada, já se calhar recebeu grande parte dos conselhos, ou não, vamos ver, a vida ainda é longa, mas que conselhos é que dás aos teus filhos quando estão a pensar em entrar num curso superior, a entrar no mercado de trabalho? Eu espero ser consistente entre aquilo que efetivamente lhes disse e aquilo que eu acho que lhes disse. Eu acho que as minhas conversas com as minhas filhas têm sido sempre muito em torno de escolham alguma coisa que vos motive, que vocês queiram fazer, que vos entusiasme, que vocês entendam o que é que vão fazer. Portanto, e depois trabalhem. Eu tenho um discurso de vocês trabalhem, ponham esforço, ponham dedicação, ponham intensidade para terem essa formação numa boa escola, para estarem num escola que seja um escola de pessoas que sejam boas referências. Portanto, acho que tem sido sempre muito essa a minha linha. Façam escolhas por coisas que vos façam sentido a prazo. Percebam que as coisas não têm que ser muito estreitas, portanto, façam escolhas que vos deem flexibilidade. Elas são as duas muito engenheiras. Eu sou economista, mas acho que criei duas engenheiras. E tenho muito conforto com isso. O fato de estar à frente do IT, na casa, pode ter influenciado isso? Não sei, é uma boa pergunta. Eu acho que, curiosamente, as minhas filhas às vezes dizem, mãe, aquilo que tu fazes, tu lidas muito com pessoas e eu não sei se sou capaz de fazer isso. Portanto, há uma perspectiva delas sobre o grau de objetividade da engenharia versus a gestão, em que eu acho que elas ficam mais confortáveis com a engenharia. Acho que a vida lhes vai mostrar que nós lidamos sempre com pessoas.
mas nesta fase da vida delas era importante elas terem conforto e, portanto, eu pessoalmente acho que a engenharia abre um horizonte enorme, dá-lhes uma base muito forte e, portanto, fico muito feliz com isso, porque o meu conselho é sempre esse, abre opções, constrói bases fortes e percebe que as coisas não caem do céu, é preciso trabalho e, portanto, trabalha. Então, curiosidade e resiliência, está aí. Está no DNA. Está no DNA. Bom, a nossa última pergunta é sempre a mesma e é para solicitar algumas sugestões de livros, leituras que pareçam interessantes ou que tenham marcado, quer profissionalmente, quer pessoalmente, se há alguns livros que tenhas gostado especialmente. Sou um bocadinho um perigo, porque eu confesso que hoje em dia, em termos de leituras profissionais, eu faço relativamente poucas. Portanto, não sei se sou uma referência segura em termos de leituras. Sou uma consumidora voraz de ficção científica e de poesia. Portanto, coisas em extremos muito, muito grandes. E ao longo dos anos tenho tido períodos da minha vida em que fiz percursos de leitura de que gostei muito. Por exemplo, houve uma altura em que fui introduzida a livros de história por um livro que é o Chalé das Memórias de Tony Judt, e com isso fui buscar o novelo porque precisava de perceber mais acerca de períodos da nossa história e fui andando para trás e cheguei aos persas a ler coisas de leitura relativamente acessível, portanto os Tom Hollands desta vida que fazem Rubicon, que conta a história do início de Júlio César, portanto o período do início dos Césares em Roma, e fui andando ali para trás. Portanto, gosto de livros que me começam percursos. Aí há 3 ou 4 anos li um livro que se chama The Vital Question, é um livro sobre respiração celular, sobre o mecanismo de produção energética nas células, que me levou num percurso. Fui ler a história da física quântica, fui ler um conjunto de livros que eu tenho sempre que ler por autores que percebem o que é escrever acerca de conceitos complexos para pessoas que não têm formação técnica. Portanto, normalmente a dificuldade está em achar estes livros que são escritos numa linguagem, mas depois gosto imenso, porque leio com imenso prazer sobre história, sobre física quântica, sobre biologia, etc. Portanto, se é alguma coisa, a minha recomendação é assim, esta panóplia. Às vezes algo tão simples. Não é? É curiosidade, é seguir a sua própria curiosidade, não é? E o outro lado é a poesia. A poesia também acho que é algo que tem sido sempre uma companhia muito constante ao longo dos anos. Algum livro, alguma referência? Neste momento, em cima da minha mesa de cabeceira, tenho o Dom Tolentino Mendonça, A Noite Abre Meus Olhos, que é um livro lindíssimo. E tenho, se não me engano, Frost, porque eu tenho sempre assim os livros de poesia, daqueles que me acompanham há muitos anos, ou um Keats, ou um Heming, enfim, um Cummings, uma coisa dessas. Mas Tolentino Mendonça foi uma experiência recente que me impressionou. Não, ficam sugestões, acho que foi, enfim, foi uma conversa que terminando já o tempo, mas podíamos estar aqui ainda muito mais a falar sobre vários aspectos, e foi curioso, né? Uma economista que está à frente do IT e do digital, onde vimos aqui alguns ingredientes são chave, a curiosidade, a resiliência, e essa curiosidade que leva depois a temas tão, enfim, dispersos como, enfim, a história, a poesia, a física quântica. Portanto, eu acho que a conversa foi ótima, acho que aprofundamos o tema do digital e aquilo que é o futuro das organizações nessa economia cada vez mais global e digital e de escala. Acho que foi muito interessante, mas podíamos, se calhar depois, numa segunda conversa, se calhar para o próximo ano ou mais no futuro, se calhar aprofundar um dos outros temas até um pouco ao lado, que são tantos, e portanto fica aqui registado. Maria João, muito obrigado por essa conversa. Fernando. Também só queria agradecer, foi uma conversa muito interessante, como seria de esperar, e mais uma vez agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje com esta conversa. Ficamos já marcados, ainda temos que ir ver a data, mas para o futuro voltamos a uma conversa destas. Muito obrigado. Muito obrigado, com muito gosto. Acho a conversa foi sem dúvida, enfim, foi mais um monólogo se quisermos, mas a conversa, as perguntas ajudaram muito e o tema motiva-me e interessa-me, portanto, obrigada. Obrigado. Nós é que agradecemos. Maria João, muito obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Obrigado e até breve.
Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.